Por isso, os pais precisam exercer um papel bem importante quando essas crises de birra acontecem, que é um papel de orientação e ensinamento. A criança precisa aprender várias formas de se comunicar e de se expressar para que essas crises de birra passem a não ocorrer mais. Quando é comum acontecer? A partir dos 2 aninhos, logo que ela desenvolve esse senso de identidade, até os 5 anos, é plenamente normal que aconteçam as crises de birra. Após os 5 anos, pode ser que a criança não manifeste mais tanto esse comportamento, porque até aí ela já adquiriu novas formas de se expressar e ela já não utiliza o choro e os gritos para expressar e para pedir o que ela está sentindo. Então, dos 3, a partir dos 2 aninhos, isso acaba se tornando mais comum. Quanto menor é a criança, mais comum é que aconteça e até os 5 anos é esperado que isso ocorra. O que os pais podem fazer, já que esse é um processo que vai acontecer com seu filho, porque todas as crianças estão num processo de aprendizado, então todas as crianças manifestam sim esse comportamento. A diferença é que algumas manifestam mais, outras manifestam menos. Isso também tem a ver com temperamento, também tem a ver com personalidade. Então é uma série de fatores que pode interferir para que aconteça uma crise de birra. E um dos fatores que pode interferir muito é o manejo dos pais para com a criança nessa situação. A forma como os pais lidam com as crises de birra pode interferir na sequência, na frequência com que isso pode acontecer. Se os pais não tiverem um manejo adequado, isso pode até piorar, fazendo com que as crises de birra aconteçam com mais e mais frequência. Então vamos lá, pais, quais são os passos essenciais aí para que vocês possam prevenir crise de birra? Lembrando, vocês podem amenizar as crises de birra, mas vocês não vão impedir, vocês não vão acabar com crises de birra, porque isso faz parte do desenvolvimento infantil. Então nós não vamos eliminar isso do comportamento da criança, não, nós só vamos melhorar e nós vamos lidar de uma forma mais saudável para que isso não se transforme num problema futuro. Mas nós não vamos eliminar as crises de birra. Então, algumas formas de lidar com essas crises são: para prevenir com que elas aconteçam. Número 1, rotina. Vocês já me viram falando aqui em vários vídeos a respeito da rotina. E o que a rotina tem a ver com crise de birra, Marina? Muito a ver. Quanto mais segura a criança está, menos medo ela sente, e quando ela sabe o que vai acontecer, também previne crises de birra. Muitas crises de birra são causadas pelo fato da gente pegar a criança de surpresa. Então ela tá lá brincando no parquinho e a gente, resolve ir embora. Quando a gente fala, vamos para casa, a criança começa a emitir algum tipo de comportamento, porque não quer, porque quer ficar mais no parquinho, enfim. Então pegar a criança de surpresa não é uma boa. Pode ser que quanto mais você pega a criança de surpresa, menos rotina você tenha, mais crises de birra vão acontecer. Então, número 1, rotina. Número 2, regras. A criança também precisa ter regras e limites a serem seguidos. Se não houver parâmetros para se sustentar, ela também não sabe do que pode acontecer caso ela não emita um bom comportamento. Então, limites e regras também precisam ser ensinados desde quando a criança é um bebê. Meu pai já dizia, educação rende berço. Ele sempre disse isso. Sempre disse isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, envie para as pessoas que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo e até a próxima. Pais orientados, filhos saudáveis.